Oi, como é que você Olá! tá? Eu tô bem, e você? Que bom! Hoje vai dar tudo certo, né? Eu vim até na casa da minha mãe, que a internet funciona melhor. Essa, ó, Eu dedicação pra também. hoje dar muito certo. Hoje eu vim pro estúdio também da Forbes para não ter nenhum problema com a Que lindo, conexão. que chique. Tá chiquérrima aí. Bom, vou me apresentar de novo pro pessoal e introduzir você, tá bom? Tá O meu nome é bom. Juliana Andrade, pessoal, sou repórter da Forbes Brasil. A gente está aqui hoje com a doutora Marcela McGowan. A Marcela, ela é médica especializada em ginecologia e obstetrícia. Ela é formada também em sexualidade humana e terapia sexual. A Marcela tem se destacado bastante na produção de conteúdo voltado para a saúde feminina e para a sexualidade da mulher também. Ela também tem um programa no canal do YouTube da GNT, junto com a Carol Conká, que chama Prazer Feminino. Eu também fiquei sabendo que agora você tem um programa de podcast, é isso mesmo? Sim, recém-lançado esse sábado, Uhum. podcast na Deezer, chama Ponto M. Também um podcast de sexualidade, mas a gente está discutindo de um outro ponto de vista, assim, mais sobre o que é moderno, como está a sexualidade em 2020, para onde a gente caminha com a sexualidade. Então, tá bem bacana. Que bacana, Má. Bom, como a gente já tinha começado na semana passada, o nosso papo vai ser sobre o câncer de mama. E eu vou Sim, voltar aqui com aqueles dados que eu trouxe da outra vez, só para a gente ter uma sim, ideia do que é o Outubro Rosa e por que ele é tão importante, esse mês de prevenção e de conscientização sobre o câncer de mama, né? Eu sim. estou aqui com os dados do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, que diz que entre 2020 e 2022 a gente vai ter por ano 66.280 pessoas que serão acometidas pelo câncer de mama. Isso dá Sim. um total de mais ou menos 198 mil pessoas nesse período aí de 3 anos de pessoas com câncer de mama. O câncer de mama também é o câncer que mais atinge mulheres aqui no Brasil. E dos 30% de mulheres que tiverem câncer nos próximos 3 anos, vai ser o câncer de mama. Então, por isso que esse papo é tão importante hoje aqui e agora com a doutora Marcela. Sim, com certeza. O câncer de mama realmente é o câncer mais comum, né, entre mulheres, tirando o não melanoma de pele, mas é o que mais mata, então a gente precisa, é o que mais acomete mulheres, então a gente precisa realmente discutir, porque ele tem como cuidar, prevenir, detectar precocemente e curar. Isso. Vamos começar então com as nossas perguntinhas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são os tipos de câncer de mama que a gente tem. Tá. A gente separa eles, o estadiamento mais comum é a gente separar por onde ele acomete, né? Então, o câncer de mama pode acometer, a gente tem o que a gente chama de ductal, que ele acomete os ductos, que são os canaizinhos que levariam o leite, né, da glândula para sair da mama, né? E a gente tem o lobular, que é o que acomete as glândulas mesmo da mama. Então, a gente tem esses dois mais comuns e tem alguns tipos menos comuns, como o inflamatório, que é um câncer de mama que bloqueia o sistema linfático da mama, né? Então deixa a mama inchada, vermelha. E a gente tem um que é menos comum, que se chama TAGED, que é no mamilo, né? Na auréola e no mamilo, que causa alguma lesão ali, mas é menos comum. Os mais comuns são realmente o ductário e o lobular. Certo. E quais são os fatores de risco e de prevenção da doença? Tá. A gente tem vários fatores de risco, a gente separa aqui uns que a gente não consegue mudar e outros que a gente consegue mudar, né? Os fatores de risco mais comuns são a idade avançada, então acima de 40 anos, né? Já começa a aumentar a chance do câncer de mama. Quem nunca engravidou ou nunca amamentou também tem uma chance maior, né, de ter câncer de mama. Quem menstruou muito cedo ou entrou na menopausa muito tarde, então antes dos 12 anos, ou entrou na menopausa depois dos 50 anos, também tem mais chance. Quem tem histórico familiar, né, de parente de primeiro grau, que teve câncer de mama também pode aumentar a chance. E aí alguns outros fatores que a gente considera mutáveis, que é a questão do sobrepeso, da obesidade, né, o consumo de álcool também é um fator de risco para câncer de mama. E o sedentarismo também é um fator de risco para câncer de mama. Certo. E aí, no caso desses fatores que são imutáveis, que você falou um pouquinho sobre a questão de menstruar cedo ou de ter casos na Uhum. família, para pessoas que têm esses fatores assim mais hereditário, quando é recomendado começar a dar uma investigada para ver se há uma possibilidade ou não? Assim, é indicado que você comece mais cedo, que faça uma mamografia antes? A única coisa que vai realmente ser relevante a ponto de pedir a mamografia antes, né, sem ser lesões, óbvio, aparente, é se você tem histórico familiar, né? Então, o histórico familiar, ele é um marcador muito forte. Não que quem não tem histórico não possa ter, tá? Porque a minoria dos casos realmente vem de histórico familiar, mas ele é um determinante importante de câncer de mama. Então, quem tem histórico familiar de parente de primeiro grau, irmã, né, prima, tia, avó, né, mãe, ou pai, né, ou algum parente homem na família, precisa fazer rastreio antes. É legal conversar com o médico para ele individualizar
mas geralmente a gente começa a partir dos 30, 35 anos para essas pacientes que têm histórico muito forte, mas é mais individualizado, dependendo dos outros fatores também, né? Certo. E aí, como a gente está falando agora sobre a mamografia e tudo mais, eu queria saber para você em quais casos é indicado fazer a mamografia. Uhum. A mamografia, a gente tem duas indicações hoje em dia maiores, assim. O Ministério da Saúde indica que você faça dos 50 aos 69 anos, então a partir dos 50 anos, a cada 2 anos, eles indicam a mamografia. Colocar na rotina. A Sociedade de Mastologia, ela é mais conservadora, então ela recomenda a partir dos 40 anos, uma vez por ano. Então tem essas duas recomendações, eu acho que é muito conversar com o médico para entender, né, os riscos e os benefícios de quais são essas indicações. E a gente vai fazer também quem tiver sintomas. Então, homens que tiverem algum sintoma, né, ou pacientes que apresentarem alguns sinais ou sintomas importantes, também é recomendado fazer em outros momentos. Mas de rotina, a gente tem essas duas grandes indicações aí. Certo. Pessoal que está assistindo a gente, por favor, compartilhem a live para que mais pessoas possam assistir. Sim, por favor. Não deixem de seguir também o canal Forbes Mulher, que tem aí assuntos relacionados à mulher, a mulher empreendedora, mulheres poderosas. E enfim, fica o convite aí para seguir a gente. Por favor, compartilhem a nossa live. Agora, voltando aqui para o nosso assunto, Má, eu queria saber se existe diferença na forma como o câncer de mama atinge homens e mulheres. Existe, porque nos homens é muito raro, né? Só 1% dos casos de câncer de mama são nos homens, né? A diferença que a gente vai ter principal nos homens é que ele costuma ser um câncer com um fator mais hereditário. Então, se tem um homem que tem na família, é bom investigar, né? As outras mulheres da família terem essa investigação. Ele costuma ser um pouquinho mais tardio nos homens, aparecer um pouco mais tarde e costuma ser mais agressivo também, porque a gente tem menos tecido ali mamário, né? Uhum. Então, quando você tem menos tecido mamário, se você tem essas células de câncer, elas vão rapidamente se espalhar para outras regiões, porque elas não têm a mama antes para acometer toda a mama, esses tecidos. Então, geralmente é um pouco mais agressivo. Ele se apresenta muito parecido com o que se apresenta nas mulheres, mas geralmente é nódulo, depois alteração da pele e por fim a saída de secreção pelo mamilo são alguns dos principais maneiras que eles se apresentam, assim. Mas acho que a grande diferença é essa agressividade um pouco maior e o tratamento costuma ser também um pouco mais agressivo justamente por isso, né? Então geralmente tem que retirar ali todo o tecido, ser uma cirurgia um pouquinho mais extensa. E aí, no caso de homens que venham a sofrer com câncer de mama, é mais provável que ele tenha essa questão, se tiverem homens na família que têm câncer de mama também, ele é preciso ficar mais atento, ou se tiver mulheres também já é um... Sim, dos homens a gente não tem nenhuma rotina de investigação por ser muito raro, né? Então, se você só tiver mulheres na família, é difícil dizer que você como homem vai ter. O contrário, sim. Se tiver um homem na família, já é bem mais preocupante para as mulheres da família, porque fala muito a favor de ter aí a questão genética envolvida. Então, realmente, quem tem familiar homem com câncer de mama, como é raro, o legal é investigar para entender se é uma questão genética ou não, mapear, né, isso. Sim. E quais são as formas de tratamento do câncer que a gente tem hoje, do câncer de mama, no caso, né? Hoje em dia a gente tem as formas que a gente chama de locais, né? Que é principalmente a cirurgia. Então a cirurgia pode ser, hoje em dia a gente consegue se detectar no início, fazer cirurgias bem pequenas, que você nem retira às vezes toda a mama, só retira realmente o tumor, né? Ou cirurgias maiores, como mastectomia, como tirar realmente todo o tecido da mama. A gente tem a radioterapia, a gente tem a quimioterapia, a gente tem algumas coisas mais modernas, né? Que são a hormonioterapia e a bioterapia, que já são terapias muito específicas. Eles já mapearam que tipo de receptor esse câncer tem e usa drogas específicas para esses receptores, assim. Mas, em linhas gerais, os mais conhecidos, mais usados são a cirurgia e a rádio e quimioterapia. Certo. E aí eu queria saber na questão sintomática, quais são os sinais que a gente tem que estar atento no nosso corpo, de que a gente pode desenvolver um possível câncer de mama? E também queria saber se o lado psicológico afeta isso. Sim. A gente já sabe que tem uma correlação com as questões afetivas, sim, né? As doenças emocionais e saúde mental a gente acaba somatizando no corpo, né? E tem alguma correlação. Isso não quer dizer que só as pessoas que têm alguma questão emocional vão ter câncer de mama, né? Ou que seja uma doença específica de quem tem problema emocional, mas a gente sabe que pode sim interferir. Os principais sintomas que a gente tem que ver na mama é aparecimento de nódulos, né? Então, caroço na mama, a partir dos 50 anos é sempre preocupante. Antes disso, se ele perdurar por mais de um ciclo menstrual, então se você tem lá pelos 30 anos algum carocinho que dura mais de um ciclo menstrual ou que é muito duro, fica crescendo muito também.
Alteração na textura da mama, né? Então, quando a mama fica muito vermelha, inchada de tamanho, altera a pele, fica aquela pele com casca, com uma aparência de casca de laranja. Alguma retração, né, também na mama, retrações na mama também chamam a atenção. Saída de secreção pelo mamilo, que seja transparente ou com sangue, também é um fator que chama bastante atenção. E lesões de pele, tipo descamaçãozinha da mama, da auréola, do mamilo, que não sara com um tratamento tópico, assim, também chama bastante atenção. Também surgimento de gânglios na axila, às vezes precisa investigar. Esses são os maiores sintomas, assim. Certo. Então, é normal aparecer em determinados períodos, por exemplo, próximo ao período menstrual de TPM, algum nódulozinho na mama. Sim. Mas o importante é verificar se isso não vai se estender por mais do que esse período menstrual aí de um Isso. ciclo, certo? Às vezes você pode ter palpando ali, você sente, né, principalmente no período menstrual, que a gente tem um edema grande, né, um inchaço da mama. Às vezes você sente células de gordura sua que estão mais encapsuladas, né, e aí é só isso mesmo. Então, o que tem que prestar atenção, se eu achei alguma coisa, né, eu vou observar se isso vai se manter, né? Se eu não tenho fator de risco, se eu também estou numa idade mais jovem, eu vou observar se isso vai se manter ou qual é a característica desse nódulo, né? Se é um nódulo muito duro, que não se movimenta, que está crescendo muito, aí chama atenção. Mas se é só uma coisinha que você percebeu ali, é observar e esperar, para não precisa desesperar já de começo, porque a gente tem alguns nódulos, algumas bolinhas mesmo na mama às vezes. Sim. E aí, com esses sintomas também, eu queria saber se a gente tem algum outro tipo de sintoma, como, por exemplo, não sei, uma dor de cabeça, ou alguma parte do corpo que fica dolorida, alguma coisa que altera a articulação, não sei, assim. A gente tem algum sintoma assim também? Toda doença crônica, né, em algum momento ela vai acabar desenvolvendo, então câncer vai acabar desenvolvendo alguns sintomas como, às vezes, diminuição do apetite, fraqueza, mas isso geralmente já é em estágio um pouco mais avançado da doença, assim, né, pra gente usar isso como parâmetro de procurar ajuda é mais difícil, porque geralmente quando você já tem sintomas sistêmicos, que a gente fala, né, que acometem o corpo todo, tem a ver já com um sinal de avanço da doença. Então, em geral, o que a gente tem que ficar mais atento mesmo são as alterações de mama mesmo. Certo. E aí eu queria entender em que lugar assim o Brasil está na questão do tratamento do câncer de mama, em termos de tecnologia, assistência médica, de medicamentos, qual a disponibilidade desses medicamentos, a gente pode encontrar também no Sistema Único de Saúde, como é que está funcionando, em que lugar o Brasil está no tratamento do câncer de mama? Olha, a gente tem muito acesso às coisas modernas, a gente tem muitas pesquisas sendo feitas no Brasil, então no setor privado a gente tem esse acesso muito tranquilo, né? A gente vê a taxa de sobrevida duplicou praticamente nos últimos anos com todos esses acessos e avanços tecnológicos. A nível do Sistema Único de Saúde, a gente ainda não tem acesso a todas as coisas mais modernas, né? Inclusive não consegue nem cobrir a quantidade de mamografias que seria indicado, que é pelo menos 70%, né, da população, a gente cobre em média 20% a 30%. Então a gente tem essas tecnologias, mas realmente fica mais a nível privado. Assim, a gente está avançado de pesquisa, o Brasil recebe esses medicamentos, só que mesmo para o Sistema Único de Saúde, a gente tem algumas leis que amparam, que as pessoas podem se utilizar dessas leis para conseguirem esse atendimento mais rápido, mas tem que estar um pouco mais ligado que você tem direito disso, né? Por exemplo, a gente tem uma lei que garante que a pessoa que teve um diagnóstico vai conseguir começar o tratamento nos próximos 60 dias, assim. Então, a gente tem vários amparos, mas realmente a realidade do nosso Sistema Único, embora ele seja incrível e salve vidas, e a gente tem que lutar muito por ele, é que ainda é um pouco defasado, né? E a gente precisa muito de políticas públicas para que ele consiga suprir tudo isso, toda essa demanda. E aí eu queria saber de você também quais são os avanços no tratamento do câncer de mama, não só aqui no Brasil, mas no mundo, e qual é a expectativa de vida hoje, de sobrevida da pessoa que é acometida por um câncer? A sobrevida é altíssima. Se o câncer for detectado no início, quase 100% de chance de sobrevida. E é por isso que é tão importante a gente falar disso no Outubro Rosa, né? Justamente pelo prognóstico que você pode ter, né? E aí isso vai diminuindo, obviamente, de acordo com a quantidade de tempo e do quanto o câncer acometeu, né? Para um câncer que já tem metástase, ou seja, já saiu da mama, já foi para outros lugares, a gente falava em uma sobrevida de 25%, hoje em dia já é mais de 40%. Então, mesmo assim, a gente avançou muito, né? O que a gente tem de mais moderno hoje se estuda muitas moléculas do câncer, então para você tentar entender como é que você vai agir direto no DNA, para que esse câncer não precise replicar, para que quando você trate, você também você não precise judiar das células saudáveis. Porque a quimioterapia, por exemplo, ela é um tratamento, embora incrível e super eficaz,
ela acaba machucando também células saudáveis. Então, a gente tem a perda de cabelo, tem todas aquelas consequências. Então, o futuro é estudar e mapear diretamente o que é que aquela célula cancerígena está causando para você bloquear direto ela. Seja hormonalmente, seja no DNA direto. Então, o futuro é fazer a terapia cada vez mais individualizada, assim. Conseguir mapear para cada pessoa que tipo de tratamento específico essa pessoa vai receber. A gente tem um teste hoje em dia que ele tem, chama Oncotype, que ele tem 96% de eficácia de te dizer se a quimioterapia vai funcionar ou não para essa pessoa. Então, é muito legal porque vai cada vez mais individualizando para o tratamento ser cada vez mais conservador e não precisar ir para grandes cirurgias, né, grandes questões, assim. Então, é isso. É ótimo que a gente consiga detectar antes, porque realmente a gente tem muitas chances e estamos caminhando para realmente a coisa ser cada vez mais personalizada, assim, os tratamentos. Certo. Eu acho que essa parte de personalização funciona muito também como no tratamento de doenças psiquiátricas, né? Na parte mais mental. Que se a pessoa às vezes te passa um antidepressivo, que aí vai mexer com todo o resto do seu corpo, não tem aquela coisa tão individualizada, mas hoje a gente já vê que cada vez mais os psiquiatras cuidam disso, né? De não deixar uma disfunção aparecer para poder tratar só mais a parte do equilíbrio ali emocional, né? A medicina, durante muito tempo, ela foi muito generalista no sentido de enxergamos a doença e vamos resolver a doença, né? E acho que hoje ela caminha para individualizar os tratamentos de tudo, assim, individualizar o atendimento das pessoas, né? Entender que cada pessoa vai ter uma resposta específica para situações, para coisas emocionais, físicas, psíquicas, seja o que for. Vai ter uma resposta. Eu vejo o futuro da medicina ser isso, assim, ser olhar esse indivíduo como integral e entender também quais são o tratamento o mais direcionado possível, até dentro das determinadas doenças que a gente está vendo aí, e a gente vai precisar muito das tecnologias para identificar, mas até aí, assim, conseguir identificar o que eu posso fazer para ter o mínimo de dano em outras áreas da vida desse paciente. E aí, quando a gente fala de danos também a outras áreas da vida do paciente, eu queria tocar num assunto que eu acho que você está bem familiarizada, né? A questão sexual. Como é que a gente faz para lidar nesse período aí que talvez a gente enfrente um câncer de mama, está aí lutando contra a doença, para conseguir manter também essa saúde sexual, conseguir estar disposta, viver bem, também se cuidar emocionalmente, não só para tratamentos mais leves, mas também mulheres que talvez enfrentem um tratamento um pouco mais invasivo. Como é que a gente faz para equilibrar isso e não deixar também de colher frutos em outras áreas da vida? Olha, o câncer, acho que também, de novo, todas as doenças crônicas, né, elas têm em comum abalar muito a sexualidade das pessoas, né? Porque você viver com uma doença crônica, viver com um diagnóstico nunca é uma questão fácil. O câncer, ele traz N prejuízos, assim, para a vida sexual. Acho que mais de 30... Eles estimam nos estudos que entre 35% e 50% das mulheres que venceram o câncer de mama, né, vão ter alguma repercussão, estão batalhando aí, ter repercussão na sexualidade. Primeiro, é toda uma questão de estigma, né? De saúde e doença, de como eu me sinto fragilizada, né? Diante de um diagnóstico, né? Mentalmente isso me abala demais e o quanto o sexo deixa de ser uma prioridade nesses momentos que a gente está lutando por sobrevivência, né? Segundo, que mexe muito com a autoestima, então o câncer de mama, o tratamento costuma mexer muito com a autoestima, porque envolve uma cirurgia, às vezes a retirada dessa mama, né? Envolve às vezes uma quimioterapia, a perda de cabelo, né? Mexe com questões estéticas, a perda às vezes de peso. Também tem as questões físicas diretas, né? Que é o cansaço que dá o tratamento, né? A quimio, por exemplo, é um tratamento que deixa muito cansado. A gente pode ter secura vaginal, né? Porque mexe com os hormônios. Para você tratar o câncer de mama, e muitas vezes você vai fazer um bloqueio hormonal dessa paciente, né? Porque muitos dos cânceres são alimentados por hormônio, né? Então a gente vai bloquear os hormônios dessa paciente e aí ela vai ter como se fosse uma menopausa. Então vem às vezes os sintomas de menopausa mesmo, vem a secura vaginal. Então tem muitos âmbitos para a gente olhar na sexualidade que podem interferir, né? Eu acho que é um momento de, enquanto você está vivendo essa luta pelo câncer, entender o quanto isso é um espaço que você realmente quer viver de sexualidade, ou se isso não é uma prioridade para você agora, tá tudo bem também, né? Porque sexo é importante, é legal, é ótimo, mas assim, é o espaço que a gente quiser dar para nossa vida para ele, né? E no pós, tem muitos artifícios que as pessoas têm que podem usar. E eu acho que é um tratamento multidisciplinar mesmo, assim. É terapia para tratar todas essas questões emocionais, é se reentender, né, com o seu corpo, com como você se vê, com a tua autoestima, né? O que é que eu posso fazer para resgatar? Então, seja
um sutiã de enchimento, que pode ser, né, aliado, óbvio, à terapia, porque só isso não vai adiantar, mas assim, seja uma prótese capilar, o que eu vou fazer, enfim, qualquer recurso estético, até para as coisas mais funcionais. Como a gente não pode repor hormônio, a gente trata geralmente a questão de secura vaginal com lubrificantes específicos. Tem os lasers hoje em dia que ajudam ali a lubrificar a parte íntima sem estar usando hormônio. Então a gente tem que, também vai ser individualizado para entender qual é a questão que pega mais para essa vida sexual. Geralmente é um combo disso, né? E eu acho que é o momento de você vai construir uma nova vida em geral, né? Para você, porque se entender num processo desse de adoecimento e de sair desse processo é sempre transformador para todas as pessoas, porque mexe em tudo que a gente tem de entendimento da nossa vida, a sexualidade não seria diferente, né? Então, entender qual é essa nova sexualidade que eu quero viver, como eu vou viver essa nova sexualidade, quais são os lugares que eu preciso trabalhar. É normal que isso aconteça, que se desestabilize, é normal que isso não seja uma prioridade durante muito tempo, mas também as coisas chatas vão passar, né, do tratamento. O cansaço vai passar, a secura vaginal vai passar, né? Talvez seja um momento em que você vai buscar uma sexualidade mais pautada no afeto, talvez não, mas é entender, vai ser um processo de entender como você vai reconstruir essa nova imagem que você tem de você e essa nova sexualidade para você, levando em conta toda essa vivência que com certeza não é nada fácil, né? Tá certo. E agora eu queria abordar de novo a questão da mamografia, porque existem muitos mitos e muitas dúvidas Sim. também, né, sobre o exame. A primeira delas, a gente vai fazer como se fosse um joguinho aqui, tá? De Tá. é verdade ou é mentira. Antes de você falar da mamografia, deixa eu falar uma coisa que eu acho que eu não falei lá, que é uma coisa muito errada que as pessoas têm de conceito ainda, que é sobre o autoexame, né? Às vezes a gente ainda vê as pessoas pregando muito técnicas de autoexame, e hoje em dia a gente sabe que o autoexame já não é mais uma técnica tanto de prevenção. Então é legal que você faça, conheça a sua mama para você entender, né, por autoconhecimento mesmo, saber se tem alguma coisa diferente ou não, né? De preferência uma vez por mês, de preferência no mesmo período, mas não existe técnica, não existe mais aquele protocolo que existia antigamente, faz colocar assim, faz assado. Não, o ideal é na frente do espelho para você poder enxergar, né, e ver se tem alguma alteração ou não, e palpar, mas muito mais nesse autoconhecimento do que realmente procurando alguma lesão, assim, tipo, com uma técnica específica, tá? Então, é bom dizer isso, porque muita gente, às vezes, a gente propaga essa informação e o mais importante é só você conhecer mesmo o teu corpo como um todo e fazer teus exames de rotina, que é o que realmente vai fazer diferença. Certo. Então, voltando lá para Vamos lá, para os mitos. Eu posso fazer mamografia menstruada? Pode fazer mamografia menstruada, não tem contraindicação, mas a gente geralmente não recomenda, porque é um período que a mama está inchada, né, dolorida. Então, o ideal é que se espere passar o período menstrual para fazer mamografia por uma questão de conforto mesmo. Certo. É verdade que a radiação da mamografia faz mal para a saúde? Tem muita essa história, né, de que a radiação da mamografia seria responsável pelo câncer. É uma radiação muito baixa, então você teria que ser exposta a ela numa quantidade muito, muito absurda. Assim. Então, se você for um técnico, né, que cuida da mamografia, isso é preocupante, tá ali todos né? os dias fazendo isso o tempo todo. Exato. Mas com essa frequência, a gente não tem nenhum aumento expressivo que possa ser justificado pela exposição da mamografia. Então, não... Uma vez por ano, uma dose baixa de radiação de mamografia, ou a cada 2 anos, conforme a indicação que você for fazer, não vai te aumentar o risco de nenhum câncer. Dói muito para fazer mamografia? Dói para fazer mamografia, acho que a gente não pode romantizar. Dói, mas a dor é muito pessoal, né? Cada pessoa tem um limiar de dor específico, cada pessoa interpreta a dor de um jeito, mas é um exame dolorido, não é um exame absurdo, né? Também a gente tem muito medo, acho que vai ser o fim do mundo, assim, não. Ele é desconfortável, ele é dolorido, porque tem que apertar a mama para você conseguir ver bem esses tecidos. Então, assim, é tolerável, é dolorido, porém tolerável. Ainda aí nessa questão da dor, surge muito o ponto de que, se você tem uma mama maior, vai doer mais. Isso é verdade? Isso é mentira? Não. A mama maior não vai fazer diferença, é mesmo a sensibilidade de uma pessoa para outra. Assim, cada pessoa tem uma sensibilidade à dor. E mulher com silicone pode fazer mamografia? Pode e deve fazer mamografia normalmente. A prótese, ela não atrapalha o exame, não atrapalha o diagnóstico e não impede de fazer o exame também não. Então, hoje em dia a gente já sabe ler, né, o exame. Ela pode até confundir, às vezes precisar fazer ali alguns cuidados extras, mas assim,
pode fazer, não vai estourar, não machuca a prótese e não te atrapalha de fazer o diagnóstico também. Tá certo. Deixa eu ver, homem também pode fazer mamografia? Homem pode fazer mamografia, mas aí é indicado só se realmente tiver algum nódulo, alguma alteração que precise ser investigado. A gente não faz de rotina em homem, geralmente. Eu vou agora fazer uma perguntinha de uma seguidora que mandou pra gente na semana passada, quando a gente tentou fazer nossa live. E, pessoal, se vocês tiverem aqui mais questões, se der tempo, a gente aborda no final da live. Então, pode mandar aqui nesse íconezinho de pergunta que tem aqui do lado da caixa de comentários. Aí vocês mandam a dúvida de vocês. Queria fazer mais um convite pro pessoal, que é ouvir o podcast da Forbes. A gente está com o canal Forbescast, com o programa Forbes de Camarote, que fala sobre o mercado financeiro. Os episódios saem toda quinta-feira, às 7 da manhã. Então, também não deixe de conferir mais esse canal de informação que a Forbes tem também. Voltando agora para a pergunta, a nossa seguidora era a Daiane de Matos. Eu anotei que eu falei, poxa, ela mandou aqui, a gente não conseguiu fazer naquele dia. Ela quer saber se mulheres com HPV têm mais chance de ter câncer e quais cuidados devem ser tomados. As mulheres com HPV têm chance de câncer de colo de útero, né? Então, outro tipo de câncer. Então, com a mama não tem nenhuma relação, mas se você teve alguma contaminação com HPV, né, quando faz o exame de preventivo, Papa Nicolau, e sai essa alteração, tem que tomar alguns cuidados para que ele não evolua para um câncer de colo de útero. Certo. E aí também tem a questão dele também passar para outras partes, né? Ele evoluir muito e passar para outras partes. Então, acho que esse também é um cuidado. Sim. O HPV, né, ele é um vírus que quase todo mundo que já teve vida sexual acaba se expondo, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem as vacinas, graças a Deus, mas ele é um vírus que é uma infecção relativamente comum para quem tem vida sexual ativa, que em geral não acontece nada, mas quando acontece tem consequências graves, né? Então, ele pode desenvolver alguns tipos de câncer de garganta, o mais comum é o de colo de útero, o de pênis, né? Então, existe essa possibilidade realmente dele evoluir para alguma doença um pouco mais grave, mas o cuidado é prevenção, né? Através do uso de camisinha com ele, para você não pegar nesse contato, e a vacina, e aí fazer o preventivo anual, porque ele é o que vai realmente te dizer, anual no começo, né? Depois isso passa mais, mas ele é que vai te dizer se tem alguma lesão ali que precisa ser tratada, que precisa de atenção ou não. Vamos conversar um pouquinho agora sobre os mitos e verdades do câncer de mama em si, Má? Vamos, que tem muitos também. Tem. O primeiro aqui já era até uma coisa que eu ouvia muito da minha mãe, assim, na época que surgiu o desodorante aerosol, que o desodorante causava câncer. Eu queria saber se o desodorante causa câncer de mama. A gente não tem nada que comprove, né, o que o desodorante vai causar câncer de mama. O desodorante, o câncer de mama, ele é uma mutação genética, né? Então, ali você tem um monte de célula que elas estão se dividindo, se replicando ali. Alguma célula com um defeito genético se replica e aí vai crescendo e formando um tumor. Então, a gente não consegue causar isso com uma coisa externa, né? Como o desodorante. É uma questão de DNA. Então, a gente não tem nada que comprove que o desodorante vá causar câncer de mama. Em geral, a gente vive num mundo muito industrializado, né? De alimentação industrializada, de produtos industrializados. Se isso tem alguma consequência nas nossas células, muito provavelmente. Mas a gente fazer uma correlação direta igual todo aquele mito que você não podia usar desodorante porque ele bloqueava a glândula e isso acabava gerando câncer e tal. Isso não é verdade. A gente não tem nenhuma correlação direta do uso do desodorante com câncer de mama. E o sutiã apertado, ele pode causar câncer? Também não, apesar de poder ser muito desconfortável, né? Pode até te causar algum processo inflamatório, alguma coisa, mas câncer também não. A gente não consegue, só por esse fator de pressão, causar ou dar origem a uma célula cancerígena. Então pode usar o sutiã apertado, mas de preferência de descanso para essas mamas o máximo que você puder. E os anticoncepcionais orais, eles aumentam o risco do câncer de mama? Que a gente sabe que os anticoncepcionais também podem ser um grande fator aí para desencadear problemas circulatórios, assim, né? De circulação de sangue. Sim. A gente teve um estudo recente que ficou um boom muito grande sobre essa história da correlação dos anticoncepcionais com câncer de mama, né?
Esse estudo ficou famoso no mundo todo e saiu vários alertas sobre isso. E depois saíram outros estudos na área e muitos posicionamentos das sociedades de ginecologia, de mastologia. O que é o posicionamento oficial? Toda vez que você se expõe a um hormônio, né? É por isso que, por exemplo, você tem mais risco de ter câncer de mama se você nunca engravidou, se você menstruou cedo, porque grande parte da sua vida você ficou exposta a hormônios. Então, se você menstruou muito cedo e teve a menopausa muito tarde, você ficou anos da sua vida muito exposta a hormônios, e isso aumenta a chance do câncer de mama. Mesma coisa anticoncepcional, você está aumentando a tua exposição a hormônios, né? Tomando uma medicação à base de hormônios. A correlação que tem é muito pequena. Ele pode realmente, né, provocar aí um aumento de câncer de mama, mas a correlação que a gente tem é muito pouca, muito pequena. Então, assim, não a ponto de você dizer, as pessoas não deveriam usar anticoncepcional por esse risco, mas a ponto, talvez, de alguém que tenha fatores aí genéticos, predisponentes, né? A gente ter mais atenção em relação a isso. E é isso, o anticoncepcional é um remédio, como qualquer outro, ele não é um vilão, mas ele tem que ser pesado, o seu uso tem que ser considerado, se vale a pena, né? Avaliar os riscos, os benefícios. Acho que os pacientes, a única questão dos pacientes tem que ter é mais consciência de ter essas conversas com os médicos, sabe? Saber mais sobre se você quer ou não usar essa medicação, sabendo quais são os riscos e os benefícios. Então, não precisa de alarde, tipo, meu Deus, eu uso anticoncepcional, vou ter câncer de mama, porque não, a correlação é pequena, mas sim, se você está exposta a hormônios, isso pode acabar aumentando a chance de câncer de mama em algum momento. Essa questão do anticoncepcional é importante a gente salientar também, porque eu passei por isso, né? Na verdade, estar atento ao histórico da família, né? Se você tem na família já o problema de circulação, a questão das varizes, algum histórico de trombose, é importante também estar atento a isso para fazer o uso do anticoncepcional, né? Não só para câncer de mama. O anticoncepcional não pode ser banalizado, é isso que eu sempre falo para as pessoas, assim. Ele é ótimo, ele trouxe mudanças importantes, ele funciona, né? Ele tem sua funcionalidade, mas as pessoas banalizaram e, tipo, só usa sem nem pensar, às vezes, sem recomendação médica, sem pensar no histórico. E ele tem suas indicações e contraindicações, e ele é uma medicação para ser levada a sério. Assim como você não toma antibiótico todo dia sem alguém te orientar, você também não deveria tomar nenhum tipo de remédio sem alguém te dar uma orientação sobre isso, sem você investigar os teus sintomas da tua família, etc e tal. Então, sim, se você tem histórico de trombose na família, se você tem histórico pessoal de doença circulatória, tem N fatores que precisam ser levados em conta para decidir qual é o melhor método. E o anticoncepcional não é o único método contraceptivo, né? É um dos, né? O anticoncepcional oral que a gente está falando aqui no caso, a pílula, é um dos. Existem vários métodos, inclusive métodos sem hormônios, que também vale a pena levar em conta, né? Voltando agora para os mitos e verdades do câncer de mama, a prótese de silicone, ela pode provocar o câncer de mama ou dificultar aí, de alguma forma, identificar que você possa, talvez, ter um câncer de mama? Não, a prótese, ela não aumenta o risco de câncer de mama, até agora a gente também não tem essa correlação. Teoricamente, ela também não dificulta, né? Óbvio, assim, tudo que a gente vai fazer diagnóstico, a gente está dependendo de uma pessoa ler esse laudo, né? Essa pessoa tem que estar mais preparada e saber ler laudos com prótese de mama, né? Então, quando você olha uma mamografia de alguém sem a prótese e uma mamografia de alguém com a prótese, você vai ter uma leitura diferente ali, porque algumas coisinhas aparecem numa mamografia de prótese que não aparecem na outra. Mas isso é do profissional e acho que hoje em dia a prótese de mama é muito comum, então os profissionais estão muito habilitados para olhar essas imagens e já saber fazer o diagnóstico, né? Em geral, as próteses também, do jeito que elas ficam localizadas na mama, elas não impedem você de conseguir palpar, né? De conseguir sentir se tem alguma lesão aparente ou não. Então, tá tranquilo, não vai causar não causa câncer de mama. E no caso de um incidente, assim, de haver uma ruptura, de repente, dessa prótese, aí a gente tem algum risco do câncer de mama ou são só outras questões, outros problemas, mas não exatamente o câncer de mama, por conta do material, né, que é muito sintético? Sim. É porque você raramente vai ter uma ruptura e ficar exposto, né? Porque quando você tem essa ruptura, você vai saber. Mas sim, a ruptura te expõe a um material que pode ser que se forme ali um tecido cicatricial em volta, pode até ser que você tenha alterações. Não é uma correlação direta também, tá? O material hoje em dia é muito mais moderno, o silicone que se tem hoje em dia é moderno e pensando em tudo isso, mas a ruptura pode causar outras lesões importantes, inflamatórias, inclusive, que precisam ser levadas em conta. Então, quem tem prótese tem que fazer essa avaliação, né, de tempos em tempos, de acordo com a recomendação do médico, para também detectar esses sinais. Mas a gente não tem uma correlação direta de extravasamento de material com câncer de mama. Pelo menos dessas mais modernas, não. Agora, nosso último ponto aqui. Emoções negativas e estresse podem contribuir ou causar um câncer de mama?
Eu sou de uma linha, como eu falei, de medicina, que eu acredito muito no atendimento integral. Para mim é impossível você pensar que o teu mental, o teu emocional e o teu físico são coisas completamente separadas, né? Visto que você é um ser humano, isso tudo vai influenciar de alguma maneira no teu corpo. Então a gente tem sim a correlação, já se sabe, de questões emocionais, né? Com câncer, né? Com mutações. Isso é muito do estudo de uma medicina mais integrativa, né? Que olha esse paciente como um todo, mas a gente tem essa correlação do emocional do câncer, com o câncer de mama, sim. Não quer dizer realmente que, ai meu Deus, só quem é triste, quem tem depressão vai ter câncer de mama, nem que é uma doença de gente triste, pode ser que você seja uma pessoa feliz, que esteja tudo bem e tenha outros fatores, mas a gente sabe que sim. Eu até costumo brincar nas palestras, onde eu falo, que um fator de proteção é muito cuidar, é sorrir mais, é cuidar da sua saúde mental, é largar as pessoas tóxicas da sua vida, porque isso tudo contribui para um bem-estar, né? Qualidade de vida. E a gente sabe que o estresse e o estresse em geral e as emoções em gerais, elas não ficam só no âmbito emocional, né? Elas vão promover alterações químicas dentro de você. Né? Você não passa por estresse e só reflete aqui. Você produz corticoide, você produz outros hormônios. Isso vai desencadear uma série de doenças crônicas, né, em algum ponto. E pode sim acabar desencadeando o câncer. Então, cuidar da saúde emocional, se cuidar, se livrar de relações tóxicas, cuidar do teu ambiente em geral, olhar para você como um todo é muito importante. A gente não é mais... É impossível para mim a medicina ver pessoas como diagnóstico só, como doenças, sabe? X coisas. Que realmente é integral e acaba refletindo e não tem como a gente não ter esse olhar todo de alguém e cuidar de tudo isso para a gente poder evitar todo tipo de doença. A gente vai ter que ter esse cuidadinho extra, assim. A individualização do diagnóstico, né? Sim, e o integral mesmo, assim, é muito, quando eu atendo no meu consultório, para mim é uma conversa sobre todos os momentos da sua vida, assim, eu já cansei de ver doenças que o corpo somatiza, assim, direto, assim, não é tipo uma ou outra, nosso corpo corresponde, nós mulheres, a gente acaba somatizando aonde tem correlação geralmente com o órgão genital, com a mama tem muito a ver com afeto, geralmente, né, os órgãos genitais também, porque a gente acaba somatizando muito nesses lugares. Então, às vezes está passando por grandes estresses familiares, grandes questões dentro de relacionamento, e aí aquelas pacientes que têm corrimento de repetição, que às vezes não sara com nada, não tem nada nos diagnósticos, e procura, ou cólica, ou dor, um monte de coisa. E aí você vai ver, na verdade, tem muito mais a ver com o que está acontecendo na vida, no teu trabalho, no teu relacionamento. Então, cuida sim dessa saúde emocional, cuida de tudo isso, porque também é um fator de proteção para ter mais saúde, para se livrar das doenças crônicas, inclusive do câncer de mama. E bebam água. Bebe água, ótimo. E faz exercício físico dentro do possível, né? A gente fala aqui muito... A gente discute, eu discuto muito na internet, inclusive, essa questão da gente aceitar, e a gente tem mesmo que lutar para quebrar padrões, mas a gente também tem que entender que o sedentarismo e o sobrepeso, tudo isso acabam também favorecendo algumas doenças. Não quer dizer que é exclusivo, não é só uma pessoa que tem isso que vai ter câncer de mama, né? E não quer dizer que uma pessoa que está acima do peso seja uma pessoa não saudável, mas a gente tem que buscar saúde sempre, né, para evitar, então, fazer exercício físico, que também não precisa ser com funcionalidade estética, mas de saúde, de se movimentar, de promover saúde, procurar ter uma alimentação mais balanceada possível, né, e também isso não quer dizer dieta restritiva, quer dizer comer para nutrir teu corpo, né, entender o que teu corpo precisa e o que é que você está oferecendo para ele. São cuidados que a gente tem com a gente que mudam tudo, assim, então... É importante a gente levar isso super em conta, eu falo muito, acho que ninguém tem que se enquadrar em padrão, não. Acho que às vezes a gente se alimenta bem, faz exercício e tem um biotipo, e tem um corpo específico e vai ter tudo bem, mas nunca a gente romantizar o não cuidar da saúde de jeito nenhum, né? Então a gente tem que sempre se movimentar, sempre fazer exercício mesmo que seja só com essa funcionalidade de saúde mesmo e tentar se alimentar e nutrir nosso corpo da melhor maneira possível, assim. Ainda aí nessa questão de hábitos, mas eu acho que eu cheguei a perguntar para você no nosso último encontro, mas eu não consegui ouvir a resposta, enfim. O tabagismo tem alguma relação com câncer de mama, principalmente para mulheres, ou não? Não, o tabagismo está relacionado com muitos outros cânceres, mas com o de mama específico a gente não tem correlação. A gente tem mais esses outros fatores. Porque, de verdade, de fato, o câncer de mama ele tem muito mais a ver com a questão hormonal mesmo, em linhas gerais, né? Ou genético ou hormonal.
Então, esses outros fatores de alimentação, tudo acaba influenciando muito na liberação pancreática de insulina, no hormônio, né? A gordura abdominal acaba liberando mais hormônio também. Então, por isso que ele é mais para esse lado. Mas o tabagismo, em geral, ele piora qualquer situação crônica, né? Então, assim, ele não é um fator predisponente, mas ele é um fator que vai piorar a saúde em geral. Então, acaba que se você tem alguma outra doença e fuma, ela vai te atrapalhar em algum momento na recuperação, na tua imunidade, em todos esses processos, né? Mas não é um fator de risco, realmente, para o câncer de mama. Bom, a gente está nos nossos minutinhos finais. Eu vou ver se o pessoal tem alguma perguntinha aqui pra gente. Eu vi que Tá tem bom. muitas, na verdade, mas eu não sei como é que a gente vai fazer. Deixa eu ver. Tem alguma idade mínima, Má, para fazer mamografia? Tem uma seguidora perguntando aqui. A Jana. Não, mínima a gente não tem, mas realmente a gente não costuma indicar sem ter realmente um fator antes do tempo, porque você vai acabar... O risco de você achar alguma coisa que não é nada, por exemplo, eu quero fazer, eu tenho 30 anos, não tenho fator de risco, mas quero ficar fazendo. O risco de eu achar alguma coisa que não é nada e ter uma dor de cabeça com isso é maior do que realmente eu ter algum diagnóstico. Então, não tem idade mínima, mas a gente não recomenda antes das idades preconizadas pelas sociedades, porque não faz sentido, não tem benefício maior do que o risco de você encontrar uma coisa que não é nada e submeter a um tratamento desnecessário. Certo, deixa eu ver aqui se a gente tem mais alguma. Tem muita coisa aqui. A gente desativou os comentários para poder enxergar a Marcela melhor, pessoal. Só por isso. Sim. Estão perguntando aqui. Não, fica subindo aqui. A gente não consegue ver ela. Ó, o Alex, olha que bacana. O Alex aqui participando e perguntando qual é a forma dos homens descobrirem se eles podem ter câncer de mama. Então, a gente tem os fatores de riscos para os homens também, que também estão como quem já teve alguma radiação no tórax, consumo excessivo de álcool, histórico familiar, ou o sobrepeso também, a falta de exercício físico e tal. Mas para os homens não é nada que a gente tem que fazer rastreio, porque é um câncer muito raro. Então, a não ser que você tenha um histórico familiar muito forte, né? De parentes de primeiro grau ou de homens na família que tenham tido, não é nada para ficar muito preocupado. E aí, como para todos os seres humanos em geral, eu acho muito importante a gente conhecer o nosso próprio corpo. Então, o hábito de se tocar, de conhecer o próprio corpo é interessante, mas a gente não recomenda nenhum rastreio, Alex, para os homens, não recomenda que faça nenhum tipo de investigação como... de rastreamento mesmo, né? Como prevenção secundária, porque a gente não tem uma incidência tão grande. Então, a não ser que você tenha casos muito fortes na família, em geral, não tem que se preocupar muito. E talvez você conhecer seu corpo, palpar tua mama, né? Palpar os seus tecidos, seja interessante para todo mundo como ser humano. Porque sem tabus, né? Sempre o toque é um tabu, né? Normalmente. Muitos homens se distanciam muito do toque no próprio corpo, que não seja com finalidades sexuais, geralmente, né? Uhum. E é muito importante a gente conhecer o nosso corpo, né? Para as mulheres também, em geral. Eu falei de palpar a mama, mas em geral, né? Como é importante a gente saber tocar nossa vulva, conhecer, olhar, ver as características, ver quais secreções saem da gente ou não, né? Pra gente saber quais cheiros a gente tem ou não, pra gente entender se a gente tá ou não saudável, né? Eu acho que a gente tem que tentar terceirizar menos a nossa saúde, sabe? Deixar menos na mão do médico e se empoderar mais de conhecer o seu próprio corpo e saber em que momento você precisa pedir ajuda, porque aquilo ali foge do seu conhecimento. Né? Não tá como de costume. Não tá no normal, Bom, pessoal, a gente chegou aqui no nosso tempo de 45 minutos aqui de conversa com a Má. Então, para a gente encerrar, de novo aqui voltando para vocês aos recadinhos, não deixem de seguir a gente no canal Forbes Mulher. É aí uma plataforma super bacana que a gente começou tem algum tempo, justamente para dar espaço, para dar vez para as mulheres que fazem a diferença, né? E também fazer a diferença na vida de outras mulheres, que eu acho que isso é o mais importante, né? Alcançar cada vez mais públicos femininos. E aí a gente está também de volta com o Forbescast agora, com o programa Forbes de Camarote, falando sobre o mercado financeiro nas plataformas aí de streaming. As mais variadas que vocês podem imaginar, de Spotify, o Applecast também, eu acho que é isso, não lembro exatamente o nome da plataforma. E aí a gente está também aqui com a nossa revista de bilionários brasileiros, que já está nas bancas e também disponível no aplicativo da Forbes, que tem versão para iOS e para Android. Marcela, muitíssimo obrigada. A nossa audiência também, muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente. Estou muito feliz. Obrigada por todo mundo que assistiu, participou. Compartilhem a live, né, para que a gente faça as informações
chegar a mais pessoas, mais mulheres aí. Obrigada pelo espaço, por discutir esse tema tão importante aqui. E é isso. Forte beijo, pessoal. Até Beijo, tchau, quinta-feira, que a tchau. gente tem live de volta. Tchau, tchau.